O meu nome é Mónica Betancourt Dias, tenho 39 anos, nasci em Lisboa. Trabalho aqui no Instituto Gulbenkian de Ciência. Passei 9 anos da minha vida no Reino Unido a trabalhar em Biologia das Células e estou muito contente agora de estar de volta a Portugal e poder fazer a ciência na Biologia das Células aqui no Instituto Gulbenkian de Ciência. Gosto imenso daquilo que faço, gosto imenso de fazer ciência, de descobrir, de investigar aquilo em que estamos interessados, que é a biologia das células. Gosto muito de estar de volta em Portugal e poder, de alguma forma, participar em decisões que se tomam do que é fazer ciência em Portugal e como é que a ciência deve ser feita em Portugal. Inicialmente pensava que talvez fosse fazer investigação em coisas relacionadas com o espaço e a astrofísica, mas depois, com o estudo da biologia na escola secundária, comecei a me interessar imenso por biologia e então achei que ia fazer investigação em biologia, ou indo por medicina ou indo por bioquímica, e na altura depois acabei por decidir que bioquímica seria o melhor curso para investigação e foi isso que fiz. Não descobri que queria fazer investigação, era parte de mim, portanto sempre achei que seria isso que queria fazer. Acho que tem a ver com uma curiosidade inata que temos e que queremos perceber como é que as coisas funcionam. Tem a ver com a multiplicação das células e o movimento das células. A multiplicação das células é muito importante na maneira como o nosso corpo é feito. Por exemplo, nós todos resultamos de uma única célula que resulta da fertilização do ovo pelo espermatozoide e depois se multiplica muitas vezes para dar origem a 100 trilhões de células, que é o que nós temos no nosso corpo. E, portanto, o processo da multiplicação desse ovo para dar origem a 100 trilhões de células é muito importante para termos o nosso corpo, mas também em processos de doença como o cancro, onde a multiplicação é descontrolada. Em relação ao movimento das células, o movimento das células é muito importante, por exemplo, no espermatozoide, que se tem que mover para chegar ao óvulo, mas também, por exemplo, temos células que também se movem como o espermatozoide, têm essa cauda, mas não se podem mover. Portanto, elas movem aquilo que está à volta, porque elas estão imobilizadas. E isso é muito importante, por exemplo, para mover líquido e fazer com que o óvulo chegue ao sítio correto, ou, por exemplo, aqui nas nossas vias respiratórias, para atirar, tem estas caudazinhas que atiram as partículas para fora. E, no fundo, estas células que movem, e o movimento das células é muito importante, seja para o movimento do espermatozoide, por isso pode estar alterado em doenças relacionadas com a fertilidade, mas também doenças relacionadas com o foro respiratório, como, por exemplo, bronquite. Há a bronquite associada ao problemas destas células que é suposto moverem as partículas para saírem do nosso aparelho respiratório. Como estamos a descobrir mecanismos que estas células necessitam para se multiplicarem e para no fundo, formarem o cancro, depois é mais fácil aquelas pessoas que pensam nos fármacos pensarem como é que vamos tentar prevenir a multiplicação daquelas células para que o cancro não se possa multiplicar. Portanto, o nosso trabalho não é diretamente no cancro, mas tem uma implicação muito grande naquilo que poderá ser o tratamento ou a prevenção do cancro. Para além do cancro, também o trabalho que fazemos tem muito a ver com o movimento de células, como por exemplo o espermatozoide, e poderá ter implicações em fertilidade. Estas são as mosquinhas da fruta. A razão por que escolhi as mosquinhas da fruta como meu objeto é porque, no fundo, nós podemos estudar muito bem a multiplicação das células na mosquinha da fruta. É muito complicado estudar alguns processos em seres humanos, porque não é eticamente correto sequer estar a tirar agora células do seu braço, por exemplo, para estar a estudá-las, mas a multiplicação das células é exatamente igual na mosquinha da fruta e em humanos. Interagir com grupos que estão ligados, por exemplo, à medicina e perceber como é que aquilo que fazemos pode ser aplicado mais diretamente à medicina.